Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos, graças a Deus, de volta aí com as gravações das lições da EBD. Nós estivemos aí com pelo menos 2 aulas aí sem gravar devido a alguns problemas técnicos, mas agora estamos de volta aí novamente para gravar a partir agora da aula número 6, as nossas lições da EBD. Queremos aqui cumprimentar você que descobriu o nosso canal, informando a você que a nossa gravação é 100% amadora, feita no ambiente residencial, e pode ser que você ouça algum barulho externo de carro passando, moto, alguma coisa desse tipo, porque nós não temos um ambiente propício, então a gente faz uma gravação 100% amadora. E meus irmãos, nós estamos estudando sobre relacionamentos em família esse trimestre, e nós estamos já na lição 6, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. E o texto áureo dessa lição diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Colossenses, ou agradável ao Senhor. Colossenses 3, versículo 20. A verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A nossa leitura bíblica em classe está em Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 7, versículo 24, e também no Juízes, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Nós não vamos ler esses textos para ganharmos tempo na gravação do vídeo, mas nós orientamos a você, professor, que leia todos os capítulos correspondentes à leitura bíblica em classe. Pois bem, a nossa lição número 6, que vai falar sobre pais zelosos e filhos rebeldes, ela está baseada na história de Sansão, e na vida de Sansão, na verdade, e na história de Sansão e seus pais. Então, é uma lição que ela vai se basear no que aconteceu com Sansão e também em relação aos seus pais que foram escolhidos por Deus para ser pai deste homem que veio a ser um dos grandes heróis aí de Israel. E baseado nessa história então de Sansão e seus pais, nós vamos analisar o papel dos pais na educação moral e espiritual de seus filhos. Vamos ver que os pais de Sansão tiveram um papel muito importante na educação moral e espiritual deles. Nós veremos também qual que é o fundamento principal na educação dos filhos, que neste caso é a palavra de Deus. Veremos também a obediência como virtude dos filhos e veremos também sobre o livre-arbítrio dos filhos na maioridade, as responsabilidades e as consequências. O que isso quer dizer? Quer dizer que, até um certo ponto, independente daquilo que o pai ensinou para os seus filhos, ele vai usar do seu livre-arbítrio e vai escolher o seu caminho. E aí nós vamos entender até que ponto os pais são responsáveis pelas escolhas que os filhos fazem e se os pais têm culpa quando um filho, apesar de ter sido educado moralmente e espiritualmente dentro dos padrões da palavra de Deus, ele escolhe o outro caminho. Será que os pais foram culpados? Será que os pais de Sansão foram culpados pelo caminho que ele escolheu e pela misericórdia de Deus no final da sua vida ele ainda pôde alcançar a graça de Deus na vida dele? Nós veremos isso então nessa lição baseado aí na história de Sansão, na história de Sansão e seus pais. E faremos também algumas aplicações práticas aí, como é de praxe, nas nossas ministrações. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico, que fala exatamente sobre os pais de Sansão. Nesse primeiro tópico aqui, nós vamos abordar o contexto que antecede ao nascimento de Sansão. E dentro de toda a história bíblica que você vai verificar em Juízes, você vai verificar que a situação de Israel era uma situação espiritual deplorável. Como sempre, o povo de Israel era um povo muito obstinado, muito teimoso. E nesse contexto aqui, antes do nascimento de Sansão, o povo vivia na prática do pecado. E nessa época, poucas famílias elas procuravam agradar a Deus. Poucas famílias procuravam nessa época aqui
guardar os mandamentos de Deus. Nós vamos observar aqui que Josué, que foi o último líder ali que substituiu Moisés, Josué tinha morrido. E, infelizmente, sugere para nós todo o contexto histórico que Josué não tinha preparado ninguém para dar continuidade à sua liderança, assim como Moisés tinha preparado ele. Isso deixou o povo numa situação muito complicada, porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor e o povo estava vivendo as práticas pecaminosas dos pagãos, de idolatria, de imoralidade, conforme a imagem sugere aí para você, estavam envolvidos completamente com idolatria, oferecendo sacrifícios a ídolos. Então, enfim, estava uma situação espiritual realmente deplorável. Aí em Juízes capítulo 13, o versículo 1, a parte A do versículo, nós vemos exatamente o versículo dizendo que e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então eles voltaram àquelas velhas práticas pecaminosas pagãs. Então, e por causa disso, o que vai acontecer? Exatamente por causa dessa situação espiritual deplorável, Deus vai entregar os judeus, vai entregar Israel nas mãos dos filisteus. O versículo 1 aí, do mesmo capítulo 13, a parte B diz: e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então veja, como consequência desse retorno de Israel para as práticas pagãs pecaminosas, eles ficaram sob o domínio dos filisteus por 40 anos. E para piorar mais ainda a situação, nós vamos ver que o povo de Israel vivia sob ameaças e sob o domínio dos filisteus. E para piorar a situação, como eu estava dizendo, eles estavam sem rei, não tinham líder que governasse o povo, que orientasse o povo. Isso pode ser confirmado lá em 17, capítulo 17, verso 6 de Juízes, vai dizer exatamente isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Mesmo depois do nascimento de Sansão, o povo continuava sem uma liderança. Conforme eu disse, Josué tinha morrido, não preparou um líder, e agora o povo não tinha rei, não tinha líder nenhum, então vivia segundo o seu coração, cada um vivia fazendo o que quisesse. E por essa falta de um líder, de um rei, de alguém que os governasse, o povo vai ficar sem direção. O povo vai viver e agir de qualquer maneira. Então, o contexto aqui que antecede ao nascimento de Sansão e que vai prevalecer por um período ainda, é exatamente um contexto de uma situação espiritual completamente deplorável. Mas graças a Deus que mesmo em meio a tanta idolatria, mesmo em meio a tanto pecado, sempre houve um remanescente fiel. Aí nós vamos observar dentro do contexto dessa história de Sansão e seus pais que poucas famílias ali naquela época, nessa situação deplorável que Israel estava, poucas famílias buscavam a Deus, mas havia entre essas poucas famílias que buscavam a Deus, havia ali um casal fiel. E esse casal era exatamente Manoá e a sua esposa. Manoá era da tribo de Dan e a sua esposa ela era estéril. Em capítulo 13, versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, não tinham filhos. Então, sempre no meio da desobediência, no meio de uma situação deplorável, sempre haverá os remanescentes. E entre esses poucos remanescentes estava aí Manoá e sua esposa, que era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. E nós vamos observar que pela fidelidade desse casal, o que vai acontecer? Essa mulher, a mulher de Manoá, ela vai ser agraciada por Deus e ela vai ser escolhida por Deus para ser pai de um dos maiores heróis do povo de Israel, que foi exatamente Sansão. Tanto que Sansão ele vai ser citado pelo escritor aos Hebreus lá na galeria dos heróis da fé. Então essa mulher fazia parte desse remanescente fiel juntamente com seu esposo Manoá, e ela então vai ser escolhida por Deus para ser pai desse grande
herói para Israel, que foi exatamente Sansão. Isso tudo por quê? Porque a mulher de Manoá, juntamente com ele, eles temiam a Deus. Eles confiavam no Senhor. E Manoá, e a esposa de Manoá, sugere para nós o contexto que ela acreditava que Deus podia reverter a sua esterilidade. Então nós vemos que Deus, então, olhando lá da sua eternidade para o povo de Israel nesse contexto e vendo aquela situação espiritual deplorável que o povo estava, Deus então escolhe esse casal que fazia parte do remanescente para serem pai desse grande herói chamado Sansão. Isso porque eles temiam a Deus e principalmente a esposa de Manoá acreditava que Deus era capaz de reverter aquela esterilidade dele. Então nós observamos que, fundamentada nessa fé inabalável que ela tinha, nós podemos observar que em nenhum momento ela duvidou da promessa de Deus feita por um intermédio de um anjo. Está no versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás luz a um filho. Ou seja, o anjo aparece para ela, enviado por Deus, e esse anjo fala para ela que ela nunca teve filho, mas que ela conceberia e teria um filho. Como a esposa de Manoá, porque o anjo aparece primeiro para ela, não aparece para Manoá, aparece para ela. E ela, tendo essa fé inabalável, em nenhum momento ela vai duvidar daquilo que o anjo falou. E aí, o que vai acontecer? Deus vai dar orientações acerca do filho que estava para nascer. E Deus vai fazer isso. Quando ela recebe essa orientação da parte de Deus, a primeira coisa que a esposa de Manoá faz é que ela corre para casa e vai contar para Manoá o que aconteceu. E Manoá também não vai duvidar das palavras da sua esposa. Depois vamos analisar sobre isso ali. Então agora Deus dá orientações para a esposa de Manoá, como seria a educação e como seria que o filho fosse educado, criado, e como seria a vida dessa criança. Então, a primeira orientação que o anjo vai dar é que essa criança seria um nazireu de Deus. O que é um nazireu? Nazireu quer dizer uma pessoa consagrada, uma pessoa separada, uma pessoa que foi escolhida por Deus para cumprir um desígnio de Deus. Você vai lá para Números 6, 13 ao 21, que você vai ter lá a lei do nazireado, aquele que era separado. Então, a primeira orientação que Deus dá para a esposa de Manoá é que essa criança seria o nazireu de Deus, seria um consagrado, porque eis que tu conceberás, versículo 5, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Nazireu quer dizer consagrado, separado, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, essa foi a primeira orientação. Então, uma vez que o anjo avisou para a esposa de Manoá que essa criança seria o nazireu de Deus, alguém separado, consagrado para cumprir um desígnio da parte de Deus, sobre a vida daquele que era nazireu de Deus, consagrado por Deus, separado por Deus, havia uma lei que ele deveria cumprir. E como nazireu de Deus, ele não poderia fazer certas coisas. Primeiro, vamos ver o versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa alguma. E esse era um dos detalhes em que o nazireu de Deus tinha que atentar. Então, como nazireu de Deus, ele não poderia, primeiro, beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, nós já vimos no versículo aqui. Como nazireu de Deus, ele não poderia comer qualquer coisa considerada imunda. Como nazireu de Deus, ele não poderia cortar os cabelos. Nós vemos isso na sequência do texto.
Como nazireu de Deus, ele não poderia tocar em cadáveres, isso você vai ver isso na lei do nazireado, ou também não poderia tocar em qualquer outra coisa que o tornasse impuro. Então, este era o voto do nazireado. Todo aquele que fosse separado por Deus, consagrado por Deus como nazireu, ou nazireu de Deus, para cumprir o desígnio, ele estava debaixo dessas ordenanças, estava debaixo dessas orientações e não poderia, em hipótese alguma, descumprir essas orientações. Então, em Números capítulo 6, versículo 13 ao 21, você vai ter ali a lei do nazireu. Depois você lê isso, que você vai ter ali todas essas questões envolvidas ali daquilo que o nazireu ele não podia fazer. Vamos evitar ler certas citações bíblicas para ganharmos tempo aqui no vídeo, mas você confira, por favor, em Números 6, 13 ao 21. Pois bem, então este voto de nazireado, geralmente ele era por um certo período. Mas no caso aqui de Sansão, seria por toda a vida dele, ou seja, por toda a vida dele, ele seria um nazireu, seria alguém consagrado por Deus para cumprir uma missão. No versículo 7, no finalzinho, diz que, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então, ele simplesmente seria nazireu de Deus durante toda a sua vida. Vamos lá. Juízes capítulo 13, o versículo 7 diz assim, finalzinho, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então, vemos no caso aqui que o nazireado de Sansão não era temporário, era até a morte dele. E o que nós podemos aprender nesse primeiro tópico aqui sobre o contexto que antecede ao nascimento de Sansão, para não ficarmos apenas nos fatos históricos? Primeiro, quando um crente vive uma vida de prática pecaminosa, no mundo espiritual, ele acaba ficando nas mãos do adversário. Nós vimos lá em cima que por causa da situação espiritual deplorável de Israel, Israel ficou na mão dos filisteus por 40 anos. Então isso para nós traz o ensinamento que no mundo espiritual, quando o crente ele vive na prática do pecado, ele acaba ficando nas mãos do inimigo. Então, lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 18 e 20, é um texto muito importante. 1 João capítulo 5, versículo 18 ao 20, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Vamos ver, apenas o versículo 18 é suficiente. O que o apóstolo João está dizendo? Que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e o inimigo não lhe toca. Ou seja, o inimigo não lhe toca se ele não viver na prática do pecado. A partir do momento em que ele vive na prática do pecado, logo no mundo espiritual ele abre uma brecha e essa brecha dá legalidade ao adversário para tocar na vida dele. Então o que aconteceu com o povo de Israel foi exatamente isso. Estavam vivendo na prática pecaminosa e por causa disso foram entregues nas mãos do adversário. Então, quando um crente vive na prática do pecado, ele acaba sendo entregue nas mãos do adversário, e o adversário, entregue no sentido de que o adversário passa a ter legalidade sobre a vida dele. Então, é preciso tomar cuidado para que não venhamos a viver na prática do pecado e venhamos no mundo espiritual abrir legalidade para o adversário atuar em nossa vida. Lá em Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Significa, então, que se eu viver na prática do pecado, eu estou dando lugar ao diabo. E uma vez dando lugar ao diabo, eu estou abrindo legalidade para ele atuar na minha vida. Israel ficou nas mãos dos filisteus porque vivia na prática do pecado. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que para que nós não vivamos segundo as obras da carne e que o nosso velho homem não venha dominar a nossa vida, nós precisamos do que então? Precisamos ter o Rei Jesus governando nossas vidas. Porque nós vimos aqui que Israel estava sem rei.
Israel estava sem líder e por causa disso faziam o que queriam, viviam de qualquer maneira. Então o que nós aprendemos aqui, quando nós não temos o Rei Jesus governando o nosso coração, quando nós não temos o Rei Jesus governando a nossa vida, não pode ter certeza que nós seremos dominados pelas obras da carne. Então, se nós não queremos ser dominados pela carne, se nós não queremos ser dominados pelas obras da carne, nós precisamos ter o Rei Jesus governando nossas vidas, para que nós não venhamos viver de qualquer maneira e de qualquer jeito. Outra coisa que nós aprendemos nesse primeiro tópico aqui é que para o remanescente fiel, independente das circunstâncias, Deus sempre tem a bênção da vitória, só que do jeito dele e no tempo dele. Nós vimos aqui que Manoá e sua esposa faziam parte do remanescente fiel em Israel. E através da vida desse casal, Deus trouxe para Israel aquele que seria o grande herói para Israel, que daria vitórias para Israel. E a vitória veio do jeito de Deus e do tempo de Deus. Conforme vimos aqui, foi depois de 40 anos de domínio dos filisteus que Sansão vai nascer. Então, se você faz parte daquele remanescente fiel diante de uma geração pecadora, diante de uma geração dominada pela carne, pode ter certeza que do jeito de Deus e no tempo de Deus, e não no nosso tempo e não do nosso jeito, pode ter certeza que Deus ele vai te conceder a vitória. E outra coisa que nós aprendemos como aplicação prática nesse primeiro tópico é que, como escolhidos de Deus, nós precisamos e temos que viver uma vida de santidade e purificação. Então, lá em Números 6, 13 ao 21, havia a lei do nazireado, o qual aquele que era nazireu, escolhido, consagrado por Deus, separado por Deus, não podia fazer aquelas coisas. Isso implica para nós uma aplicação prática de quê? De que nós, como escolhidos de Deus, fomos separados por Deus, somos santificados por Deus. Santificados quer dizer, fomos separados das trevas para a luz. Fomos separados do mundo para a sua presença. Então nós precisamos viver uma vida de santidade e de purificação. Não podemos viver conforme o mundo vive. Por quê? Porque nós somos nazireu de Deus. De um modo geral, nós somos nazireu de Deus. Somos escolhidos, separados por Deus. Então nós precisamos viver uma vida diferente daquela que o mundo vive. Por isso que Paulo escreve Romanos 12, dizendo, não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? É tomar a forma do mundo. Ou seja, se você pegar, vamos usar como exemplo a água. Se você pegar a água e colocar no recipiente redondo, a água vai tomar a forma redonda. Se você pegar a água, eu estou usando a água como exemplo, pode ser qualquer outro tipo de produto. Se você pegar a água e colocar no recipiente triangular, ela vai tomar a forma triangular e assim sucessivamente, ou seja, ela vai tomar a forma do recipiente na qual ela é colocada. O crente não pode ser assim. O crente não pode tomar a forma do mundo. Por quê? Porque ele é nazireu de Deus, é escolhido por Deus, é separado por Deus. E ele tem que viver uma vida diferente. Pois bem, assim nós concluímos nosso primeiro tópico, onde nós vimos sobre os pais de Sansão, na verdade, um contexto que antecede ao nascimento de Sansão, como era a vida dos pais deles e como era a vida de Israel diante dessa situação. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos abordar sobre o nascimento de Sansão e sua formação. Nesse tópico aqui, na verdade, nós vamos ver qual que era o papel dos pais de Sansão. E a primeira coisa que vamos ver aqui é sobre o nascimento e o desenvolvimento de Sansão. Então, nós vamos observar que Sansão ele vai nascer conforme a promessa divina. Conforme aquilo que Deus havia prometido sobre o nascimento de Sansão, ele vai ser gerado e nascer. Ele vai ser gerado por um milagre. Por quê? Porque não havia outro jeito de vencer aquela esterilidade da sua mãe. Não tinha como. Não tinha ciência que nós temos hoje, não tinha como fazer bebê de proveta, não tinha como fazer bebê em laboratório, não havia solução. A única solução era o milagre. Então, conforme Deus prometeu, a esposa de Manoá, ela vai engravidar-se e ela então vai dar à luz a Sansão.
E quando Sansão ele é gerado por Deus, por milagre, no ventre da esposa de Manoá, Sansão ele vai ser abençoado desde o seu nascimento, ou desde a sua geração. Lá em 13, 24, 25, diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e tal. Então, desde o seu nascimento, nós observamos que Sansão ele foi abençoado por Deus e ele foi direcionado por Deus. Então, não havia dúvida nenhuma de que a vida de Sansão, desde o nascimento dele, estava sobre a vontade de Deus, estava sobre a soberania de Deus, e isso tudo nós podemos evidenciar pelos seus feitos extraordinários. Então, como é que nós podemos ver que Sansão, desde o seu nascimento, passando pelo seu crescimento, desenvolvimento, adolescência, juventude, como é que nós podemos provar que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele e que a bênção de Deus estava sobre a vida dele? Exatamente pelos seus feitos extraordinários. E quais foram esses feitos extraordinários? Então nós temos a imagem sugestiva, quando ele mata mais de 1000 homens com a queixada de jumento, a primeira imagem à esquerda. A segunda imagem lá em cima, quando ele põe fogo na seara dos filisteus usando raposa como tocha. Quando ele mata o leão, enfrenta o leão e mata o leão. Então, os seus feitos extraordinários evidenciam, mostram para nós que desde o seu nascimento, Sansão já era abençoado por Deus. Eu posso dizer que desde a sua geração, desde quando ele é gerado no ventre da sua mãe, ele já é gerado debaixo do Espírito de Deus e debaixo ali da bênção de Deus. Então, vamos analisar um pouco a família de Sansão. Então, nós já vimos que os pais de Sansão eram um casal temente a Deus, e nós percebemos algo muito importante, aquilo que eu disse lá atrás, que ia deixar para chegar nesse ponto para falar. É que os pais de Sansão sugerem para nós todo o contexto que eles tinham uma vida conjugal de confiança e profundidade, ou seja, não havia segredo entre eles. E como é que nós observamos isso? É exatamente porque, primeiro, a esposa de Manoá ela vai compartilhar diretamente com seu esposo Manoá a respeito da aparição do anjo. No versículo 6, a primeira coisa que ela faz quando chega em casa é exatamente compartilhar com Manoá. Então a mulher entrou e falou ao seu marido dizendo: um homem de Deus veio a mim, e ela ali conta o que aconteceu quando o anjo apareceu para ela e falou acerca da gestação, né, e do nascimento de Sansão. Então isso prova para nós que não existia segredos entre Manoá e sua esposa. Sugere para nós que eles tinham uma vida de cumplicidade e uma vida em que um confiava plenamente no outro ao ponto de não guardar nenhum tipo de segredo. Segundo, Manoá, por sua vez, vai acreditar na sua esposa, porque quando a sua esposa conta que viu um anjo, esse anjo apareceu para ela e falou para ela acerca do nascimento de Sansão, ora, Manoá poderia desacreditar da sua esposa. Manoá poderia dizer: olha, você está ficando louca, você está tendo, né, você está tendo visão de barriga cheia. Não, Manoá acreditou nela. Então isso prova para nós o quê? Que eles tinham uma vida de confiança e profundidade. E ao invés de desacreditar, Manoá vai orar a Deus, pedindo a Deus que orientasse eles como eles deveriam criar aquela criança, é o versículo 8. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ou seja, ele acreditou tanto na sua esposa que ele pediu a Deus que Deus enviasse o anjo novamente para que o anjo repetisse as mesmas coisas que falou com a sua esposa e orientasse eles como eles deveriam criar essa criança. Então, isso vai acontecer. Determinado dia os dois estavam juntos e o anjo vai aparecer novamente e vai se manifestar, vai confirmar tudo aquilo que havia dito a esposa de Manoá. Do versículo 9 até o 21, nós vamos ver que acontece exatamente isso. Lá no versículo 9 fala que a esposa de Manoá estava no campo e de repente o anjo apareceu novamente, o seu marido não estava com ela, então o que ela fez? Ela correu lá, chamou Manoá, e Manoá veio com ela, e Manoá então
seguiu com aquela mulher e ali, junto, eles viram o homem, aquele anjo que havia aparecido para eles. E aquele anjo então confirma tudo aquilo que havia dito para a esposa de Manoá quando apareceu para ela falando sobre o nascimento ali de Sansão. O versículo 20 diz: E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, a imagem sugestiva que você está vendo aí, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá e nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. Então, vemos que esse anjo, Deus vai atender a oração de Manoá e aquele anjo vai voltar e vai confirmar tudo aquilo. Então, Sansão ele vai crescer, ele vai se desenvolver exatamente num lar onde havia uma relação baseada no amor, na comunhão, na piedade a Deus, que é a dedicação a Deus, num lar onde havia confiança. Então, a família de Sansão era uma família onde não havia segredos, uma família onde havia confiança, onde havia temor a Deus, onde havia comunhão com Deus, onde havia piedade a Deus. Essa é a família que Sansão vai nascer nessa família. Então, os pais de Sansão vão ter um papel muito importante na formação de Sansão. E o que os pais de Sansão vão fazer? Bom, já tinham as orientações daquilo que o anjo havia falado para eles. E com certeza eles vão passar essa orientação para o seu filho Sansão quando ele pegar uma idade que ele entenda. Então, nós vamos observar que Manoá e sua esposa fizeram a parte deles. Educaram Sansão segundo aquilo que o anjo tinha dito e orientado. Então, essa atitude mostrou que Manoá e sua esposa eram pais zelosos, que eles cumpriam o papel deles esperado para aquele contexto, um contexto de idolatria, um contexto de práticas pecaminosas pagãs, mas eles se mostraram pais zelosos. Eles vão orientar Sansão exatamente naquilo que o anjo disse para eles que eles deveriam fazer. Eles vão criar, resumindo o nosso linguajar de hoje, eles vão criar Sansão nos caminhos do Senhor. Então, vemos que eles cumprem o papel deles. Mas, no entanto, todo esse cuidado que Manoá e sua esposa vai ter na educação e na formação de Sansão, conforme o anjo havia orientado, não foi suficiente para que Sansão não se desviasse dos seus propósitos. Ou seja, tudo aquilo que os pais dele fizeram de orientação, de educação, não foi suficiente para manter Sansão dentro daquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Então, embora os seus pais tivessem ali transmitido para ele todos os ensinamentos baseados na lei de Deus, baseado na palavra de Deus, o que vai acontecer? Sansão ele vai abrir mão desses princípios todos que ele aprendeu dos seus pais e vai fazer a sua própria vontade. Lá em Juízes 14, versículo 2 e 3, nós vamos voltar nesse texto depois também, vai dizer que Sansão ele conheceu uma mulher filisteia e ele, vamos dizer que ele se apaixonou por ela. E ele declarou ao seu pai e para sua mãe que ele queria se casar com aquela mulher. Os seus pais disseram que não era aconselhável fazer aquilo, né? Porque havia uma orientação de Deus que não se casasse com mulheres estranhas. E o que vai acontecer? Sansão vai fazer a sua própria vontade, porque entre as orientações do nazireado estava também o casamento com mulheres estrangeiras. E Sansão ele vai fazer a sua própria vontade. Então, mesmo diante do papel de pais zelosos exercido pelos pais de Sansão ele vai seguir sua própria vontade e os seus próprios caminhos. E o que nós aprendemos de aplicação prática nesse segundo tópico sobre a família de Sansão? Primeiro, o relacionamento entre marido e mulher tem impacto direto na formação dos filhos. Ali, os pais de Sansão tinham uma vida de confiança, de amor, de união, de comunhão, de piedade, de dedicação a Deus. Isso traz uma influência lá na frente, porque isso pode favorecer a escolha dos filhos. Não foi o caso de Sansão, mas não quer dizer que é todos os casos. Então, ter um relacionamento entre família de casal, onde haja amor, compreensão, carinho, fidelidade, comunhão, onde haja dedicação a Deus, fidelidade a Deus, onde não haja segredo, mas haja confiança, isso pode ajudar lá
diretamente nas escolhas que o filho vai fazer. Outra coisa que nós aprendemos é que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Olha, tudo o que os pais de Sansão puderam fazer para mantê-lo no caminho, eles fizeram. Seguiram na risca aquilo que o anjo havia dito de orientação. Mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Mesmo você ensinando, mesmo você orientando, mesmo você colocando, expondo para eles a palavra de Deus, criando eles no caminho, veremos mais na frente, mesmo assim, quando eles completam a maioridade, eles escolhem os seus próprios caminhos. Foi o que aconteceu com Sansão. Mesmo diante de tudo aquilo que os pais dele passaram para ele seguiu um caminho oposto, nós veremos ali mais na frente. E a outra aplicação prática aqui, ensinar os filhos no caminho do Senhor não é garantia de que os mesmos permanecerão, mas proporciona uma chance maior para que eles permaneçam. Ou seja, o fato de você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar não significa que ele vai permanecer no caminho. Agora, quando você cria o seu filho, educa o seu filho moralmente e espiritualmente, conforme os princípios da palavra, a chance dele permanecer no caminho é muito grande. Então, nós precisamos entender dentro de um contexto geral o que significa o que está escrito lá em Provérbios 22:6, que diz lá: instrui a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele. Primeiramente, instruir no caminho, não é o caminho. Instruir no caminho significa que você está junto com ele no caminho. Instruir um caminho, você pode não necessariamente estar no caminho, mas indicar para ele o caminho. E a orientação é instruir no caminho, que quando ele crescer, não se desviará dele. Porque você precisa entender que isto não é uma garantia. O que o versículo quer dizer dentro do seu contexto é que, uma vez que você ensina a criança no caminho em que deve andar, pode ter certeza que ela terá uma grande chance de não se desviar do caminho. Mas não significa que não vai. Por quê? Porque ela tem o seu livre-arbítrio. Ela vai fazer as suas próprias escolhas. Mas aí você terá feito a sua parte, que é ensinar a criança no caminho que deve andar. Os pais de Sansão fizeram isso, mas pelo seu livre-arbítrio, Sansão fez a sua escolha. É onde nós entramos agora no terceiro tópico, a fraqueza de caráter de Sansão. Nós vamos ver então a postura infeliz de Sansão, que mesmo sabendo do seu voto, mesmo sabendo do seu nazereado, do seu chamado, da sua consagração, ele teve uma postura infeliz. E qual foi essa postura infeliz de Sansão? Primeiro, ele vai subestimar o poder do inimigo. Ele ficou subestimando o poder dos filisteus. Então, por quê? Porque uma vez que ele confiava na unção que estava sobre a vida dele, ele foi se acostumando com as vitórias. É como vimos lá atrás, ele venceu lá o leão, ele venceu lá o leão, ele venceu lá aqueles 1.000 homens com a queixada de jumento, ele botou fogo na Seara dos filisteus com aquelas mais de 300 raposas, se não me engano. Então ele foi se acostumando com as vitórias e foi subestimando os filisteus. Então, o que nós entendemos aqui dentro desse contexto? Então, sugere para nós aqui que Sansão não levou a sério as ameaças dos filisteus. Então, por isso, ele não tinha medo nenhum de enfrentá-los, porque as vitórias de Sansão, a força que ele tinha, a força que ele tinha era algo descomunal. Agora, o que Sansão não contava, é aqui que está a grande questão da sua subestimação do poder do inimigo. O que Sansão não contava é com a astúcia dos filisteus. E os filisteus vão ser astutos, porque os filisteus vão perceber que eles não conseguiriam vencer Sansão no confronto direto. Então eles vão elaborar um plano para descobrir qual era o segredo da força de Sansão, sem precisar confrontá-lo, porque no confronto direto
ficou bem claro que eles não conseguiriam vencê-lo. Então Sansão não contava com essa astúcia do inimigo. Ele subestima o poder do inimigo, porque o poder não está só na força, o poder também está na inteligência, o poder está nas estratégias, o poder está nas táticas. E ali os filisteus, então, eles elaboram um plano para poder descobrir a origem da força de Sansão. Então não podemos subestimar o poder do inimigo. Nós não podemos superestimar e nem subestimar. O que é superestimar? Superestimar é atribuir ao inimigo um poder que ele não tem. Mas subestimar é pensar que ele não tem poder nenhum. Porque o poder, repito, não está só na força, mas está na inteligência, na tática e na astúcia. E Sansão subestimou isso. Essa foi a sua primeira postura infeliz. Segundo, ele violou os mandamentos do nazireado. Lembra lá atrás que havia uma lei do nazireado, aqueles que eram consagrados por Deus? Então, apesar de ter uma grande força física, o caráter de Sansão era fraco. Isso foi demonstrado na sua postura infeliz. Então, ele vai acabar violando os mandamentos do nazireado. A imagem sugere o que ele fez. Primeiro, olha só, ele vai tocar no cadáver. Aqui está no capítulo 14, versículo 8 e 9, depois que ele mata aquele leão, depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas e mel. E tomou-a nas suas mãos, e foi-se andando e comendo, e ainda deu para o seu pai e sua mãe, porém não lhes deu saber que tomara do mel do corpo do leão. Então, para pegar esse mel que estava no corpo do leão que ele tinha matado, ele teve que tocar no cadáver do leão. E a lei do nazireado era bem clara: o nazireu não podia tocar em cadáver nenhum, nem de humano, nem de animal, nem de nenhum tipo de cadáver. Segundo, ele casou-se com uma filisteia. Lembra lá atrás, Juízes 14, 1 e 2, que ele conhece uma filisteia e casa, e mesmo contra a vontade dos seus pais lembrando ele sobre o compromisso que ele tinha, mesmo assim, ele se casa com a filisteia. Terceiro, e durante a festa do casamento ele vai beber bebida forte. Lá diz que ele fez um banquete. A palavra banquete aqui no hebraico já dá a interpretação e a ideia de uma festa completa, porque um banquete era uma festa completa nessa época, regada a vinho e bebidas fortes. Então ele vai beber bebida forte, conforme a imagem também sugere. E quarta violação, ele vai se prostituir com uma estrangeira. Lá no capítulo 16, o versículo 1, vai dizer o seguinte: foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, que neste caso era Dalila, e entrou a ela. Então, ele vai ter uma postura infeliz, primeira, de subestimar o poder do inimigo. Porque, repito, o poder não estava só na força, não era poder bélico apenas, mas poder na tática, técnica, astúcia. Segundo, ele vai violar os mandamentos do nazireado. Tudo aquilo que não era para ele fazer, ele vai fazer. Olha a postura infeliz dele. E por último, terceiro, aliás, ele foi presunçoso quanto à sua força. E aqui é algo muito importante. Por quê? Porque a sua força vinha de Deus. Todos sabemos disso. Mas Sansão ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso, e com essa atitude dele, o que ele está fazendo? Ele está anulando a glória de Deus. Então, Dalila fazia parte desse plano. Lembra lá atrás que eu disse? Desse plano traçado pelos filisteus para descobrir qual era a sua força. E a sua força vinha de Deus. Então, Sansão ele julgava que a sua força vinha dos seus cabelos, quando na verdade não era. A força de Sansão não estava nos cabelos. Os cabelos nada mais era do que um sinal visível do seu nazireado. Ou seja, o fato de Deus dizer que ele não poderia cortar os cabelos não é porque a força estava nos cabelos. O cabelo era um sinal do nazireado e ao cortar os cabelos ele estava quebrando o pacto. Ele estava quebrando a aliança que ele tinha com Deus, porque o cabelo era o sinal dessa aliança, e não que a força estava nos cabelos. A força ela estava na obediência, no pacto que ele fez com Deus
que Deus fez com ele como nazireu. Então era Deus quem concedia a ele toda aquela força. A força dele estava na consagração e na obediência ao nazireado, e não nos cabelos. Repito, os cabelos era apenas um sinal visível da consagração dele. Então, Dalila é paga para poder seduzi-lo e descobrir onde estavam as suas forças. E ele então, né, pensando que a força estava nos seus cabelos, depois de um processo, que não vamos entrar em detalhe aqui, você vai ler a história, depois de um processo, ele vai acabar dizendo para Dalila que a força estava nos seus cabelos, que se os seus cabelos fossem cortados, ele perderia a força. Na verdade, ele perderia, como perdeu, mas não por causa dos cabelos, mas por causa da quebra do pacto, da obediência a Deus e manter aquele sinal visível do seu nazireado. Então, agindo conforme essa presunção dele, o que vai acontecer? Ele vai começar, sem perceber, a fazer concessões para o inimigo, que ali agora estava representado na pessoa de Dalila. Então, nós podemos observar que o seu pior inimigo não eram os filisteus. O seu pior inimigo era o seu próprio ego, que subestimou o poder do inimigo, que violou os mandamentos do nazireado, que foi presunçoso contra a sua força, porque ele achava que a força estava nos cabelos, mas a força não vinha dos cabelos, vinha de Deus. O cabelo era um sinal visível da consagração, da separação do nazireado dele, que teria que ser demonstrado pela obediência e não cortá-lo. É a mesma história lá de Adão e Eva. Adão e Eva não caíram porque comeram do fruto. O problema não estava no fruto, o problema estava na atitude. E qual que era a atitude? A desobediência. Então, eles caíram por causa da desobediência em comer do fruto. E não porque o fruto em si ele era mau, mas é porque Deus estava ali testando o livre-arbítrio e eles foram desobedientes. Então, o que derrubou Adão e Eva não foi o fruto, mas foi a desobediência. Então, o que derrubou Sansão não foi os seus cabelos cortados por causa dos cabelos em si, mas por causa da sua desobediência em quebrar esse pacto, em quebrar esse símbolo, esse sinal do seu nazireado, que eram os seus cabelos. Então, ele vai sendo seduzido por Dalila. Outra atitude infeliz dele, outra postura infeliz é que ele manipulou o poder de Deus brincando com o pecado. Então ele começou a brincar com aquela situação. Começou a brincar com tudo aquilo. Né? E Dalila foi seduzindo, perguntando qual era o segredo da sua força, e ele, né, presunçosamente achando que eram os cabelos, não eram os cabelos, mas era a força, era a obediência a não cortar os cabelos. Ele começou a brincar com as coisas. Ele começou a brincar com as coisas espirituais. Então, envolvido ali pelos desejos da carne, nos braços daquela prostituta Dalila, ele começou a brincar com as coisas espirituais, começou a brincar com o pecado. E aí, iludido, ele pensa que poderia viver de qualquer maneira. Ele pensa que ele estava certo de que o poder de Deus não lhe faltaria. Ali é que o poder, tá? Falta digitar ali a letra R, como o slide editar, você pode digitar ali, pois estava certo que o poder de Deus não lhe faltaria. Então ele ficou iludido pelo pecado. E aí, o que nós podemos observar ainda? É que a força da carne anulou o discernimento e a percepção espiritual de Sansão. E todos sabemos o que aconteceu posteriormente. Então, a imagem de cima mostrando Dalila cortando seus cabelos, a imagem de baixo mostrando ele já preso, trabalhando como escravo no moinho dos filisteus. Então os soldados filisteus atacaram Sansão no quarto de Dalila. Sansão lutou muito, mas sua força tinha ido embora. Seus inimigos furaram seus olhos e o colocaram como escravo. E mais na frente, ele é levado para o templo lá, para o local de diversão lá dos filisteus, para servir de chacota, para servir de humilhação, para servir de espetáculo. E vamos ver lá na frente que, em determinado momento, ele ora a Deus para que a sua força volte novamente. Vamos tentar achar essa parte aqui. Deve estar no capítulo 16 mesmo, ainda mais no finalzinho, né? Está aqui. Muito bem. Então estavam todos ali zombando de Sansão,
E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém, e a casa para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes filisteus. Havia ali uns 3.000 homens e mulheres. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus. Abraçou-os, pôs-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou sobre elas com sua mão direita numa costa ou outra na esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos do que matou na sua morte do que matara na sua vida. Então, nós vemos que Sansão, ele vai morrer. No versículo 22 diz que o cabelo da sua cabeça ele começou a crescer quando foi rapado. Então, quando ele estava preso, o cabelo dele começou a crescer. Não diz que cresceu, começou a crescer. E vamos ver que quem vai dar força a ele para poder fazer o que fez no final não foi os seus cabelos, vai ser o próprio Deus. Ele faz uma oração a Deus, e Deus, então, naquele momento, ele devolve a força, e diz a Bíblia que ele matou muito mais inimigos ali na sua morte do que quando ele estava em vida. Só por curiosidade, a pergunta é: a atitude de Sansão foi um suicídio ou foi um sacrifício? Evidentemente que foi um sacrifício. Não vemos aqui um suicídio. Por quê? Primeiro, ele pede a Deus força para fazer aquilo. Deus não daria força a Sansão para se suicidar. Ali foi um sacrifício, porque ali ele percebeu a oportunidade de matar todos aqueles filisteus de uma só vez. Mas a única forma de fazer isso é se ele derrubasse aquele templo. E isso ele fez após uma oração, e Deus dá força a ele derruba aquele templo e todos que estavam ali morrem. E aí a Bíblia vai dizer que ele matou muito mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Então isso aqui é muito claro, claro. Sansão não suicidou, ele fez um sacrifício para poder ali matar todos aqueles filisteus. Pois bem, o que nós aprendemos nesse último tópico, então, como aplicação prática? Primeiro, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram os ensinamentos de seus pais. Foi o caso de Sansão. Ele subestimou todas as circunstâncias que estavam à sua volta, subestimou o inimigo, violou os mandamentos do nazireado, foi presunçoso contra a sua força, manipulou o poder de Deus brincando com o pecado. Então, muitos filhos fazem assim, ignoram a orientação dos seus pais, ignoram os ensinamentos, ignoram as circunstâncias e se deixam levar pela força da carne e pela força do pecado. Não podemos ter uma postura arrogante, imaginando que podemos viver de qualquer jeito, achando que Deus não está nem aí. Sansão chegou num ponto que ele estava achando que a qualquer momento que ele precisasse, Deus não iria abandonar. Mesmo tendo violado as leis do nazireado, mesmo tendo violado todos os mandamentos, ele achou que Deus o socorreria na hora que ele quisesse, mesmo vivendo de qualquer jeito. Não é assim. Então é preciso entender isso. Tanto pais como filhos, nós não podemos viver uma vida arrogante achando que Deus não está nem aí para aquilo que nós estamos fazendo. E terceiro, brincar com as coisas espirituais e com o pecado é como brincar com fogo. Um dia a pessoa se queima. Então, brincar com pecado, brincar com coisas espirituais é brincar com fogo. Louvado seja Deus que nesse episódio de Sansão, nessa história de Sansão, Deus teve misericórdia dele. E temos a certeza que ele foi salvo, porque ali ele não suicidou, mas ele fez um sacrifício. Pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Então, o que nós podemos dizer, de um modo geral, é que filhos devem ouvir o conselho dos seus pais. E pais devem continuar aconselhando e orientando os seus filhos. E assim chegamos à conclusão da lição com uma única frase só que resume toda essa lição. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Se os pais cumprem o seu papel na educação espiritual e moral de seus filhos, principalmente sendo exemplo e não apenas em palavras,
não precisam se sentir culpados pelo desvio dos mesmos, visto que todos temos o livre-arbítrio e a responsabilidade pela escolha individual. Essa lição ela vai libertar muitos pais que quando seus filhos eram pequenos, criaram seus filhos nos caminhos do Senhor, levavam seus filhos para a escola dominical, para a igreja, foram criados na igreja, nos conjuntos, mas quando alcançaram uma certa idade, eles escolheram seus próprios caminhos. E muitos pais, às vezes, se sentem culpados por isso. Eu conheço pastores cujo filho virou traficante de drogas e morreu num tiroteio com polícia militar. Filho de um pastor, um homem que criou seus filhos todos três no caminho do Senhor. Infelizmente, 2 deles seguiram os caminhos do Senhor, 2 deles são pastores, mas um seguiu o caminho do tráfico e morreu assassinado ou morreu morto pela polícia num confronto, num tiroteio com a polícia militar. Agora eu pergunto a você, esse pai teve culpa disso? Evidentemente que não. Por quê? Porque ele cumpriu o papel. Então, se você como pai, se você como mãe, pais de um modo geral, se vocês estão cumprindo o papel de vocês como sacerdote do lar, criando seus filhos no caminho do Senhor, se amanhã ou depois eles vierem a se desviar dos caminhos, vocês não podem se sentir culpados, porque se vocês fizeram tudo correto, fizeram tudo certinho, criaram no caminho de Deus, segundo a palavra de Deus, e eles escolheram caminhos diferentes, eles simplesmente usaram do livre-arbítrio deles. Tudo que você tem que fazer agora é orar. Então, o fato de muitos filhos não permanecerem no caminho, porque eles têm a sua própria escolha, não é motivo para o pai deixar de criar o seu filho no caminho do Senhor. Por quê? É como vimos lá atrás. Criando no caminho do Senhor, o filho tem muito mais chance de permanecer no caminho do Senhor. Então, pai, não se você cumpriu o seu papel, mãe, se você cumpriu o seu papel, então você não tem que se sentir culpado. O que você tem que fazer agora é olhar, orar. Mesmo porque a responsabilidade pelas escolhas, elas são individuais. Já passamos por uma lição sobre isso quando estudamos sobre Ezequiel. Então, continue cumprindo seu papel, continue levando seu filho para a igreja, se ele é de menor, te acompanhando a escola dominical, criando ele no caminho do Senhor, orientando, porque chance maior ele terá. Não é garantia. Repito, não é garantia porque ele tem o livre-arbítrio dele e em determinado momento ele vai ter que fazer a escolha. Mas você criando ele no caminho do Senhor, orientando ele no caminho do Senhor, a chance dele escolher permanecer é muito grande. Mas se contudo, em tudo isso, ele escolher não seguir os caminhos do Senhor, escolher um outro caminho, o seu próprio caminho, então você não tem culpa. O que você tem que fazer é orar. Que Deus abençoe você. Assim chegamos ao final de mais uma lição. Nessa próxima tela você vê o nosso contato. Nós queremos informar e lembrar os irmãos que nós não atuamos apenas na parte da escola dominical, mas nós atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí. Estamos abertos para podermos ministrar na sua casa dentro de todas essas áreas aí que você está vendo. Esse mês de abril tivemos aí na cidade de Mutum, Minas Gerais, lá no trabalho de festa e emancipação da igreja. Tivemos na cidade de Cariacica, ali na igreja evangélica Nova Aliança, do pastor Alex, ministrando ali para obreiros e cooperadores em geral. Estivemos na cidade de Sarzedo, aqui em Minas Gerais, ministrando também para a família, no seminário para a família, numa palestra para a família. E estamos aí à sua disposição. E se você deseja receber esse material que eu uso aqui, gratuitamente aqui, em PDF slides, você pode entrar em contato comigo. Na descrição desse vídeo terá um link de grupos de WhatsApp que eu criei, são 2 grupos, nos quais eu posto semanalmente, gratuitamente, esse material. Se esse projeto é importante para você, é útil para você, se você desejar nos ajudar a manter esse projeto, faça a sua contribuição voluntária, está aí para nos ajudar, mas independente da sua contribuição ou não, pode ter certeza que se você estiver no grupo de WhatsApp, cujo link vai estar aqui para você entrar, você receberá esse material. Mas, como forma de gratidão, se você puder nos ajudar nesse projeto, nós agradecemos. Mas se você não puder também, você não deixará de receber o material por causa disso. A questão estará na sua consciência e no seu coração. Que Deus te abençoe e que essa aula venha a ser uma bênção e venha libertar muitos pais que estão se sentindo culpados pelo desvio
dos seus filhos, apesar de ter feito tudo certinho. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Jesus te abençoe e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.